Vamos lá. É. A responsabilidade, pessoal, nós temos o seguinte: responsabilidade civil do Estado. É uma responsabilidade o quê? Extracontratual. Mas para que o Estado possa ser responsabilizado de forma extracontratual, que é uma responsabilidade civil, é necessário preencher 3 requisitos. A conduta, primeiro requisito, o dano e o nexo causal. Esse nexo causal é a relação entre a conduta e o dano. Essa conduta, ela pode ser comissiva, omissiva, lícita ou ilícita. Mas que essa conduta seja lícita ou ilícita, comissiva ou omissiva, tem que resultar em um dano. Dano material, moral ou estético. Tem que haver um nexo causal. Uma relação, uma ligação entre conduta e dano. Professor, quer dizer que a administração pública, praticando uma conduta legal, comissiva, atendendo o interesse público, ela poderá ser responsabilizada? Sim, se essa conduta comissiva legal ocasionar dano a terceiro, havendo nexo causal. Exemplo, nós temos um caso aqui em Teresina, com a construção, tem ali na Evangelina Rosa, ali, aquela entradazinha, com a construção, antes da construção daquele viaduto, antes, tinha o quê? Um posto de gasolina ali. Com a construção do viaduto, ficou inviável ou não o abastecimento naquele posto, tanto é que ele fechou. Então, observe que a administração realizou uma conduta comissiva, legal, atendendo o interesse público, mas que ocasionou um dano a um terceiro, a um particular. O poder público será responsabilizado? Sim, será responsabilizado e ele será indenizado, esse particular, por mesmo realizando uma conduta legal, mas que ocasionou um dano a terceiro, ok? Dano material, havendo o que? Um nexo causal. Professor, e na conduta omissiva? Na conduta omissiva é o que vem despencando em prova. O que vem mais sendo cobrado em prova é a conduta omissiva. Então, observe que o Estado também será responsabilizado em razão da sua omissão, desde que essa omissão ocasione um dano e que haja um nexo causal. Tem que ter os elementos, não esqueçam dos requisitos. Então, vamos aqui. Quando a questão diz que o poder público é omisso, ele pode ser responsabilizado de forma objetiva ou de forma subjetiva. Será responsabilizado de forma objetiva quando a questão disser que o poder público foi omisso e por inobservância do dever legal específico de agir. Inobservância do dever legal específico de agir para evitar o evento danoso. Isso é a omissão que? Específica. Que nós temos os casos de quê? Os casos de custódia. Mas aqui o STF pegou e disse, olha, não é somente essa inobservância nos casos de custódia, mas é bem mais abrangente. Vamos pegar aqui um exemplo, que vocês são policiais, vocês três. Vocês estão lá na frente da delegacia, aí vocês presenciam uma senhora sendo assaltada, e vocês só presenciam e nada fazem. Vocês foram omissos? Sim. O Estado será responsabilizado? Sim. Será responsabilizado de forma objetiva. Pois houve... Eu estou diante de um caso de custódia? Não, não. Mas houve inobservância do dever legal específico de agir. Você tem um dever legal específico de agir, não tem? Naquele momento? Sim. Então houve inobservância ali, eu estou diante de uma omissão específica, onde o Estado será responsabilizado de forma objetiva. A omissão, sendo uma omissão genérica, não é uma omissão específica. Aqui não há um dever legal específico de agir. A omissão genérica, a responsabilidade vai ser o quê? Subjetiva.
Vou pegar um exemplo que aconteceu, inclusive, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, ele deixou de aplicar 12 milhões na manutenção dos bueiros. Deixou de aplicar 12 milhões. Ele foi omisso na prestação de um serviço, não foi? Nessa omissão, os bueiros ficaram obstruídos com acúmulo de lixo, veio uma chuva e ocasionou o alagamento de parte da cidade, gerando danos a várias pessoas. Essas pessoas moveram uma ação contra o Estado. O Estado será responsabilizado? Sim, será responsabilizado de forma subjetiva. Pessoal, a questão vai dizer, quando é omissão específica, ela vai falar que tem um dever legal específico. Ou então ela vai falar o quê? Nos casos de custódia. Sim. Aí, presta atenção. Uma coisa eu vou dizer. Ali eu não tenho nem dúvida, que eu já entro no caso, porque assim, nem sempre o Estado, aprenda uma coisa, nem sempre o Estado vai ser responsabilizado nas condutas omissivas, em respeito ao princípio da reserva do possível. O que é que eu quero dizer isso? Suponhamos que você assiste uma aula aqui, aí você é assaltado bem aqui. Você é assaltado, aí você diz, olha, é dever do Estado proporcionar segurança ou não? Sim, segurança pública é dever do Estado. Então, se você foi assaltado, é porque o Estado foi omisso por não prestar segurança pública? Não. O Estado, nesse momento, ele não é responsabilizado. Mas amparado por qual princípio? Princípio da reserva do possível. Embora o Estado tenha um dever de prestar o serviço público, ele não vai prestar esse serviço a todos de forma plena. Ele tem dever, mas vai prestar buscando atender o maior número de pessoas possíveis, não todos, não de forma plena. Esse é o amparo legal dado ao Estado. Então, o Estado grave, ele não pode ser considerado como garantidor universal nas suas condutas omissivas. Mas pegando o seu exemplo, olha só, mas se suponhamos que vários fatos, vários assaltos estão ocorrendo nesse horário, das 9h40 às 10h20, suponhamos, no deslocamento daqui para o carro, vários assaltos. O INAP vai lá e registra um boletim, todos vocês, intensificam o número de boletins de ocorrência. A questão vai dizer, nesse momento, o poder público já tem o quê? Ele tem, se eu estudar isso aí, estatísticas, trimestralmente são encaminhadas para as delegacias, encaminham a Secretaria de Segurança, viu? Onde é que aumentou o índice de furtos, de homicídios, tudo eles têm um controle. Como é que nos meses anteriores não tinha um assalto aqui, passamos a ter média de 30 por mês. Algo está errado. Então, o poder público, e aí vamos supor que o INAP pede que reforce a segurança nesse intervalo. Então, sai em reportagem, várias reportagens dos jornais. Aí é diferente. A questão vai dizer isso. Aí, se isso acontecer, o poder público, você é assaltado, aí cabe responsabilidade do Estado. Sim, eu vou entrar nele. Eu estou explicando para entrar nele, exatamente nesse teu caso. E aí, o que é que eu vou analisar, vou falar com você? O município é responsabilizado? Por isso que eu contei toda a história, para que você entenda. O município é responsabilizado naquele caso que veio a chuva e arrastou? Sim. Ele tem responsabilidade. Ele foi omisso, né, na prestação de serviço, inclusive na sinalização. Você vê que depois da morte, o que foi que aconteceu? Rapaz, está cheio de placa, sinalização. Diz que tem até um aplicativo aí falando dos pontos que não pode, durante uma chuva, transitar, né? Quase Teresina. Então, exatamente, né? Mas está lá, pelo menos ele está se resguardando. Natália, o que é isso? É se resguardando. Não houve fiscalização. Houve já vários fatos parecidos que não chegaram à morte, mas danos, vários danos, você sabe disso, a particulares. E aí o Estado é responsabilizado? Se não foi, ele não pode alegar o quê? Uma excludente por um caso fortuito ou força maior. Não, que isso vem acontecendo rotineiramente. Isso com muita frequência aqui. E chegou um caso que precisou a pessoa vir a óbito para que tomasse as providências. Não tenho nem dúvida que tem uma ação contra o município. Não tenho nem dúvida disso. Certo? Então ali sim, ali eu tenho uma omissão. Certo? Ali aqui uma omissão o quê? Ó? Subjetiva. Aqui vai ter que analisar se o Estado teve culpa ou não. Foi negligente, tá entendendo? Porque na responsabilidade subjetiva,
além da demonstração do nexo causal, tem que ser analisado o que? O elemento subjetivo, dolo ou culpa. Ok? Então vamos aqui, pessoal. Presídio. No presídio, que é um caso de custódia, eu vou falar dos 2 posicionamentos do STF, que foi cobrado, inclusive, para a Defensoria Pública. Olha só as 2 situações. João foi condenado, sentença condenatória transitada em julgado. 30 anos. Ele vai cumprir em regime fechado. 2 anos cumprindo a sua pena, o João, ó, amanhece morto, com um lençol enrolado ao seu pescoço. Perícia médica constatou que o João tirou sua própria vida. O João cometeu suicídio. Familiares moveram uma ação contra o Estado. O Estado será responsabilizado, segundo o STF? Será? Sim, o Estado será responsabilizado. Agora vou colocar outra situação. João amanheceu morto. Perícia médica constatou que o João teve um infarto e o Estado nada poderia fazer para evitar o caso. Os familiares moveram uma ação contra o Estado será responsabilizado? Não. Então tirem da cabeça que tudo que acontece dentro de um presídio é responsabilidade do Estado, que muitos querem decorar assim. Não. E a questão de ser, se não teve como o Estado evitar, então ali ele está... Exatamente. Diga, Natália. Vou já explicar isso aí, Natália. Natália, ó, já fique bem, segura. Aqui não só foi uma prova não, Natália. Isso aí foram 3 provas agora, 2021, 2022. 3 eu tenho isso aí, você está contando. Delegado de Rio Grande do Norte, foi que você respondeu, FGV. Entendeu? Não se preocupe, não. Tu fez, ó, tá vendo? Não adianta, pessoal, essas provas todas, eu vou contar tudo para vocês. Não se preocupe, não. Isso aí que você acabou de falar, só esse ano, de 2021 para 2022, 4, viu? Promotor, tá lá. Delegado, 2 de delegado foi cobrado e 1 de juiz cobrou isso aqui, que eu vou explicar para vocês. É o chamado logo, vou explicar, logo após a fuga, né? Isso aí. Então, entendido aqui, né? A diferença? Ah, um detento, houve uma rebelião no presídio, um detento foi lá, invadiu outra ala e praticou o quê? Matou outro detento. O Estado será responsabilizado? Sim, pois aquele detento que veio a óbito estava sob a proteção, sob a garantia do poder público. Eu já vou aproveitar o que a Natália comentou, porque não vai dar tempo, não vou esquecer, né? Próxima aula. O que ela está mencionando? Olha só, aqui eu tenho um presídio. E aqui é um posicionamento do STJ, que diz o seguinte. Eu tenho aqui, ó, João. Logo após a fuga, imediatamente após a fuga, causou dano a terceiro. O STJ entende que foragido do sistema penitenciário, logo após, imediatamente após a fuga, que venha causar dano a terceiro, ele considera como uma extensão da custódia, onde o Estado será responsabilizado de forma objetiva. Mas se a questão disser que o foragido do sistema penitenciário, dias depois, tempo depois, causou dano a terceiro, o Estado não será responsabilizado. Professor, existe lapso temporal? Não. Só grave uma coisa, isso aqui não é direito penal, não. Que tem aquele flagrante, né? Que durante a perseguição... Não. Aqui é simples. A regra que o STJ diz, a regra. O STJ diz que não há responsabilidade do Estado por danos causados pelo foragido do sistema penitenciário, salvo se ele causar o dano imediatamente após a fuga. Ponto final. Então a questão que você respondeu tem várias. Diz assim, tempos depois, uma diz lá dias depois, né? Dias depois da fuga. Ó, se falou tempo depois da fuga, esqueça. O Estado não é responsabilizado. Mas se disser, logo após empreender a fuga, ele causou um dano,
o Estado será responsabilizado por entender a extensão da custódia. Ok? Só isso. Só isso. Beleza? Vamos lá. Questão de número 1. Maria, professora de escola da rede pública, recebeu de um aluno ameaças de agressão e mais de uma vez avisou a direção da escola que se manteve inerte. Com a consumação das agressões pelo aluno, a professora ajuizou ação indenizatória contra o Estado. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela pertinente, assinale a opção correta. Pessoal, o Estado será responsabilizado aí? Será, porque aqui eu estou diante de um caso de custódia. Me responda uma coisa. Alguém sabe qual é a teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva? Gostei, Daniel. Teoria do risco administrativo. Então anotem aí, por favor. Teoria do risco administrativo. Isso cai demais em prova. Teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilidade objetiva. Oi? Exato. Tu fez essa prova, foi, Natália? Na Rio Grande do Norte, foi? Vamos lá. A teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilidade objetiva. Então vamos lá. Eu já sei que tem a responsabilidade do Estado nessa situação. A responsabilidade civil por conduta omissiva independe da demonstração do nexo de causalidade? Depende, né? É necessária a demonstração do nexo causal. Exatamente. A ação deverá ser julgada improcedente? Não. Procedente. A ação deverá ser julgada improcedente? Não. Procedente. A responsabilidade do Estado derivou do descumprimento do dever legal? Sim. A ele atribuído de impedir a consumação do dano? Exatamente. Ele tinha ou não um dever legal específico de agir, pois estou diante de uma situação de custódia, onde o Estado é garantidor dos seus custodiados. Alternativa letra D. As condutas omissivas do Estado que causem dano a terceiro invariavelmente dão ensejo à responsabilidade civil? Invariavelmente não. Alternativa correta, letra D. Próximo. Considerando a Ei, DPE Piauí está com 2 meses. Isso aqui, ó. Considerando a jurisprudência majoritária do STF, a respeito da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento, assinale a opção correta. Aplica-se, nesse caso, a teoria do risco integral? Não. Aplica qual teoria? Teoria do risco administrativo. O nexo de causalidade só deve ser verificado se a conduta estatal for comissiva ou omissiva. Nos casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, consequentemente o Estado não será responsabilizado. Alternativa correta, letra C. A responsabilidade civil estatal somente se submete à teoria do risco administrativo nos casos de responsabilidade por conduta estatal omissiva, comissiva ou omissiva. Somente a responsabilidade do Estado pela conduta comissiva, nunca pela omissiva, comissiva ou omissiva. Alternativa letra C. Ok? Aqui, pessoal, vou terminar essa parte aqui, senão não vai dar tempo na próxima aula. Nós temos o seguinte, a teoria do risco integral, teoria do risco administrativo. Qual é a teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva? Teoria do risco administrativo, que é a regra. E aqui, a diferença entre elas, teoria do risco integral, que é a exceção, aqui o Estado é considerado como garantidor universal. Na segunda teoria do risco integral, o Estado é considerado garantidor universal, em que ele será responsabilizado de forma integral em quais situações? Danos nucleares, atentado terrorista e danos ambientais. Pois, segundo a teoria do risco integral, não haverá excludente de responsabilização. O Estado será responsabilizado de forma integral. Agora, teoria do risco administrativo, que é a regra, admite as excludentes.
excludentes. E aí nós vamos analisar quais são essas excludentes. Mas antes, a teoria do risco administrativo fundamenta o quê? Responsabilidade objetiva. E tem amparo no artigo 37, parágrafo 6º. Esse artigo, olha só, esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele é dividido em duas partes. A primeira parte faz referência à responsabilidade objetiva de quem? Das pessoas jurídicas, né? Agora, quais são as pessoas jurídicas, professor, que serão responsabilizadas de forma objetiva? Todas as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público e as concessionárias prestadoras de serviço público. Essas são as pessoas jurídicas, que serão responsabilizadas de forma objetiva. Essa é a primeira parte do dispositivo constitucional. Porque a segunda parte faz referência à responsabilidade subjetiva de quem, Natália? Dos agentes, que serão responsabilizados de forma subjetiva por meio de uma ação que? Uma ação regressiva. Uma ação regressiva. Essa é a segunda parte, ok? Mas aqui nós vamos diferenciar o que é a teoria do risco integral não admite excludente e aqui a administrativa admite. Quais são as excludentes? Quais são as excludentes? Nós temos caso fortuito ou força maior, ato de terceiro ou culpa de terceiro, culpa exclusiva da vítima. Na prova também pode vir o quê? Aqui, culpa exclusiva de terceiro, viu? Terceiro, já vi provas assim. Aqui, culpa exclusiva da vítima ou culpa da vítima, já vi isso aqui, Já vi provas já cobrando só isso aqui. Mas aí a gente vai analisar os itens, né? Caso fortuito ou força maior, a doutrina, alguns doutrinadores, eles não divergem, eles não definem o que é um ou outro. Eles consideram como fatos imprevisíveis e inevitáveis. Outros doutrinadores defendem que o caso fortuito é decorrente de quê? Ação humana. A força maior é evento da natureza. Mas ambos são fatos imprevisíveis e inevitáveis. Ato de terceiro ou culpa de terceiro, ou culpa exclusiva de terceiro também é uma excludente. Culpa exclusiva da vítima. PRF está na sua viatura, numa via de 100 km por hora. Ele está a 80. Numa via de 100, ele está a 80. E aí vem um transeunte, né? Ele aqui a 80, ele se joga na viatura. Se joga, ele tenta desviar, não dá, atropela. E ele vem a óbito, os familiares movem uma ação contra o Estado, contra a União, que é federal, PRF, contra a União. A União será responsabilizada? Não. A ação vai ser proposta, mas a União, na sua defesa, vai alegar o quê? Olha, o dano é incontestável, está aqui realmente, certidão de óbito dele, mas esse dano não foi decorrente de uma conduta do agente público, e sim de uma culpa exclusiva da vítima que se jogou na viatura. Se não houve um nexo causal, houve rompimento ou não do nexo causal? Então não há o quê? E não há responsabilidade do Estado, pois ele vai alegar uma das excludentes, que é culpa exclusiva da vítima, que não podemos confundir com culpa concorrente ou parcial. Culpa concorrente parcial ou recíproca, viu? Só vi em prova também. Culpa concorrente parcial ou recíproca. Nesse caso aqui, gravem, na culpa concorrente parcial ou recíproca, não teremos excludente, e sim uma atenuante. Então, culpa concorrente não é excludente, e sim atenuante. Atenuante significa dizer que o Estado será responsabilizado de forma mitigada
de forma atenuada proporcional aos danos causados por seu agente. Como isso pode acontecer? Suponhamos que a Natália particular pega o seu carro, né? E aí ela, apressada para chegar na sua casa, ela invade o sinal, não, pega uma contramão. E vem uma viatura, o Daniel, policial, na viatura, invade o sinal vermelho, colidiram. Aqui eu estou diante de uma culpa concorrente. O Estado poderá ser responsabilizado proporcional aos danos causados por seu agente, e isso vai ser determinado por perícia, certo? Mas jamais o Estado poderá alegar excludente, porque aqui eu estou diante de uma culpa concorrente. O que pode ocorrer é a mitigação, a diminuição da responsabilidade do Estado, ok? E aqui, para finalizar, olha só, eu falei para vocês o quê? E voltar. Falei para vocês o quê? Que a teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilidade objetiva amparada pelo artigo 37, parágrafo 6º, que é dividida em duas partes, né? Primeira parte, responsabilidade objetiva de quem? Das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem dano a terceiro. Segunda parte, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui é a responsabilidade do agente por meio de uma ação regressiva. Só que eu quero chamar a atenção de vocês a um detalhe que está sendo cobrado em prova. Na qualidade de agente, vou contar uma historinha que foi cobrada agora da última prova da FGV, viu? Cobrou isso aqui. João, nas suas férias, apaisano, nas suas férias com sua família, estava lá na praia, nas suas férias. E aí teve na festa lá uma discussão com o Bernardo. E aí ele, nessa discussão, ele utilizou a arma da corporação. Pronto, destaque isso aí. Referido, deu 3 tiros em Bernardo, que veio a óbito. Os familiares moveram uma ação contra o Estado. O Estado será responsabilizado? Sim. Ele, embora estivesse de férias, naquele momento que ele utilizou a arma da corporação, ele passou a atuar na qualidade de agente. Entendido? Então o Estado será responsabilizado. Ok? E aí nós temos, ó, a respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens que se seguem. Item 1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista na Constituição Federal de 1988? Está. Caso o Estado não repare administrativamente o dano causado a terceiro, o prejudicado terá o direito de propor ação de indenização? Sim. Se ele não conseguir via administrativa, ele vai para a via judicial. A culpa da vítima e a culpa de terceiro são causas atenuantes? Não, são excludentes. A culpa concorrente é o quê? Atenuante. A culpa concorrente da vítima é causa excludente? Não, é atenuante. Então, item correto 1 e 2, alternativa letra A. E aqui nós temos, vamos lá. No que se refere à responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que no CEP, vamos lá, no CEP, o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiros são excludentes da responsabilidade do Estado? Tá vendo aí, ó? Culpa exclusiva de terceiro, como eu coloquei, no CEP, cobre isso aqui. Então está o quê? Correto. B. Constatado que o agente a serviço do Estado não agiu com culpa em sentido estrito, o Estado não se responsabiliza pelo dano causado decorrente de sua conduta, se responsabiliza, sim, né? A responsabilidade civil subjetiva da administração pública consiste no dever de reparar os danos e prejuízos causados exclusivamente em decorrência do fato ocorrido e da má execução da obra, exclusivamente, desse caso não. Eu posso ter pela má execução da obra, eu posso ter pelo bom execução da obra, mas que venha causar dano a terceiro também. Não somente nesse caso, viu? O que tornou o item falso foi isso aqui, ó. Exclusivamente. D. As permissionárias prestadoras de quê? De serviço público.
que, se porventura causarem dano a terceiro, serão responsabilizadas de forma objetiva. Responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros de forma subjetiva? Não, de forma objetiva. A responsabilidade objetiva do Estado não impede a ação regressiva em face do agente responsável pelo dano, sendo irrelevante se o agente agiu com dolo ou culpa. Pelo contrário, é relevante analisar se o agente agiu com dolo ou culpa, pois na ação regressiva, esse agente será responsabilizado de forma subjetiva, e na responsabilidade subjetiva, além do nexo causal, é necessário ou não demonstrar o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Então, a alternativa correta vai ser o quê? Letra A. Cadê? É porque eu não continuei na D. Outro erro, é porque eu não fui até o final. Isso, não é não. Questão de número o quê? Eu pulei uma? Essa aí mesmo. É o último, pessoal. Pronto. Que é a que eu queria que vocês, da FGV, ó, botei para vocês. Márcio é policial militar do estado Ômega e, ao longo de suas férias, em movimentada praia no litoral do estado Alfa, durante festa em que se encontrava a paisana, envolveu-se em uma briga, durante a qual sacou a arma da corporação. Já deu a questão aqui. Sacou a arma da corporação, que sempre portava, e desferiu tiro contra Bernardo, que veio a óbito imediato. Mirtz, mãe de Bernardo, pretende ajuizar a ação indenizatória em decorrência de tal evento. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Eu já sei o quê? Que o Estado, ele atuou na qualidade de agente. Então, o Estado será responsabilizado de que forma? De forma objetiva. A ação indenizatória não poderá ser ajuizada? Pode sim. A ação deverá ser ajuizada em face da União. Opa, aqui é Estado, não é União não. A legitimidade passiva do Estado Ômega, considerando que Márcio tinha posse de uma arma da corporação, em decorrência da qualidade de agente público. Alternativa correta, letra C. Ok? Essa foi a última questão. Diga. Quando ele presta, se ele já está com farda, ele já está na qualidade de agente. Tem, responde. Se ele utilizar funcional, eu já vi questão, isso é questão de jurisprudência. Mas ele fala, se ele utilizar funcional e se identificar a polícia, ele já passa a incorporar a qualidade de agente. Ok? Então, pessoal, a gente para aqui. Ó, próxima aula, a gente dá continuidade na responsabilidade objetiva e subjetiva. Boa noite.